A origem da autoridade e a tragédia da covardia moral. Evangelho segundo Mateus. Mateus 21, 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou no templo. Enquanto estava ensinando, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde provinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles então comentavam entre si: Se respondermos, do céu, ele nos dirá: Por que então não acreditastes em João? Se respondermos, dos homens, é a multidão que devemos temer, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam então a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus lhes disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Introdução. O palco do confronto. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos transporta para o coração de Jerusalém, no templo, um espaço sagrado que se tornou o centro de um intenso conflito de poder. Jesus, após a entrada triunfal e o subsequente ato de purificação do templo, expulsando vendilhões e cambistas e ensinando com uma sabedoria que superava todos os rabinos, confrontava diretamente a ordem estabelecida. As ações de Jesus não eram meras intervenções sociais, eram atos de autoridade messiânica. Ele agia como o Senhor do templo, o mestre da lei e o profeta supremo. Naturalmente, essa demonstração de poder divino que desestabilizava a estrutura hierárquica e financeira dos líderes provocou uma reação imediata e calculista. A pergunta dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Não é uma busca sincera por esclarecimento teológico, é uma manobra jurídica e política. Eles buscam enquadrá-lo. Se ele reivindicasse a autoridade divina diretamente, seria acusado de blasfêmia. Se citasse uma autoridade humana, como um rabino ou uma seita, seria deslegitimado como um simples transgressor da ordem sacerdotal. Este trecho não é apenas sobre a legitimidade de Jesus, é sobre a disposição do coração humano em aceitar a verdade quando esta verdade ameaça nosso conforto, nosso status quo ou nosso poder. Itense 2. O dilema da autoridade: Deus ou homens? A autoridade, na teologia, refere-se à fonte legítima de poder ou direito. Jesus tinha uma autoridade que vinha de sua própria pessoa e de sua missão divina. Os líderes, por outro lado, baseavam sua autoridade na tradição, nos ofícios herdados e na aprovação de Roma e do povo. A raiz do problema deles era a incapacidade de conceber que Deus pudesse agir fora dos canais que eles próprios controlavam. O Messias que esperavam deveria vir em glória militar ou ser chancelado pelo Sinédrio. Eles não podiam aceitar que a autoridade de Deus estivesse vestida com a humildade de um carpinteiro da Galileia. A verdadeira fonte. A verdadeira autoridade de Jesus não estava nos títulos, mas nas obras. Milagres, ensinos de pureza incomparável e o amor manifesto aos marginalizados eram a assinatura do Pai. A lição para nós é clara que a autoridade na igreja e na vida cristã não se mede pelo prestígio ou pelo controle, mas pela capacidade de manifestar o amor de Cristo e o poder do Espírito Santo através do serviço humilde. Somos chamados a examinar a fonte de nossas próprias iniciativas. São elas movidas pelo ego ou pela obediência a Deus? Itense 3. A contra-pergunta de Jesus. A prova de João Batista. Jesus inverte o jogo com uma maestria insuperável, expondo a hipocrisia de seus inquisidores. Ele propõe um teste. Donde provinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? João Batista era o elo de ligação entre a antiga e a nova aliança. Ele era, segundo o próprio Jesus, o maior dos profetas. Mateus 11:11. E sua missão era preparar o caminho para o Messias. Este não é um desvio de assunto, é o ponto central.
A aceitação de Jesus dependia da aceitação de João. Se a autoridade de João era do céu, isso significava que sua pregação de arrependimento e seu testemunho sobre Jesus eram verdades. Consequentemente, os líderes religiosos estariam em falta por não terem aceito nem o batismo de João, nem o seu sucessor. O dilema dos anciãos revela uma profunda falência espiritual. Fuga da teologia para a política. Eles não debatem a verdade, a origem divina da missão de João, mas as consequências políticas da resposta. Eles estão preocupados com o que o povo pensará e como isso afetará sua segurança e prestígio. Medo do povo, não de Deus. Eles temem mais a multidão, o que os homens dirão, do que o julgamento de Deus, o que a verdade exige. Esta é a definição do farisaísmo, uma religião de fachada, voltada para o aplauso humano. A lição para nós é um severo aviso contra a hipocrisia e o medo humano. Nossas escolhas, por vezes, são guiadas pelo desejo de agradar o mundo ou de evitar conflitos, em vez de sermos guiados pela coragem de assumir o Evangelho em sua totalidade. O medo do julgamento alheio é um ídolo que silencia a voz profética em nós. Itense 4. A tragédia da resposta. Não sabemos. A resposta final dos líderes, não sabemos, é a mais patética e reveladora de todo o confronto. Esta não é uma declaração de ignorância factual, mas uma escolha deliberada pela covardia moral. Eles sabiam perfeitamente que João era tido como profeta. Eles sabiam, no fundo de suas consciências, que as palavras e os atos de Jesus não eram comuns. Mas, confrontados com a verdade que exigia arrependimento, humildade e perda de poder, eles optaram por uma não-resposta que lhes garantia a manutenção de seu status quo. O fechamento da porta. Ao dizerem não sabemos, eles fecharam a porta para a única fonte de sabedoria. Jesus lhes recusa a resposta final porque eles se mostraram incapazes de reconhecer a verdade inicial. A luz é retirada daqueles que deliberadamente escolhem viver na escuridão por conveniência. O perigo da neutralidade falsa, na vida de fé, quando a verdade nos confronta e nos exige uma decisão, dizer não sei é na verdade dizer não quero me comprometer. É uma forma de rejeição passiva. A neutralidade, quando confrontada com o reino de Deus, é uma escolha contra o reino. Para cada um de nós, esta é a pergunta de Jesus. Quantas verdades do Evangelho eu digo não sei para evitar ter que mudar de vida? Quantas exigências de perdão, de caridade radical, de desapego dos bens materiais eu evito ao fingir que não as compreendi completamente? Conclusão. A chamada à sinceridade radical. Irmãos e irmãs em Cristo, a autoridade de Jesus está presente hoje na palavra proclamada, nos sacramentos e na Igreja. Ele nos pergunta sobre a autoridade do seu Evangelho na nossa vida. Se reconhecemos que a palavra de Deus é do céu, então somos compelidos a crer e obedecer, plenamente, sem o cálculo político de o que a sociedade pensará. Isso exige de nós uma sinceridade radical que destrói a hipocrisia e a covardia. Que possamos suplicar ao Espírito Santo a graça de despojarmos-nos do medo dos homens e do apego ao nosso pequeno poder terreno, que aceitemos a autoridade de Cristo, permitindo que Ele seja o Mestre e Senhor de todas as nossas obras, para que, agindo sob sua autoridade, possamos dar testemunho da verdade que liberta. Que assim seja. Amém.